Nos últimos meses, tenho pensado muito sobre o que é viver à margem. Não a margem geográfica, mas a margem social, a margem da escuta, da atenção, da empatia. O desemprego me colocou nesse lugar, um lugar onde o silêncio não é paz, é ausência, onde o tempo não cura, ele pesa, e onde cada dia sem resposta é mais um lembrete de que, para o sistema, eu sou invisível. E não, isso não é drama, é realidade. Uma realidade que muitos preferem não ver, porque encarar o desemprego de perto é encarar o fracasso coletivo de uma sociedade que não sabe mais o que é propósito. Simon Sinek fala sobre isso. Ele diz que as pessoas e instituições precisam começar pelo porquê, a razão que dá sentido ao que fazemos. Mas o que acontece quando o porquê some? Quando o trabalho que deveria nos conectar vira apenas sobrevivência? Quando tudo o que resta é a luta para existir? O Brasil é um país que fala muito em mérito, mas esquece que mérito não paga boleto. Vivemos cercados de discursos sobre esforço, resiliência e otimismo, mas ninguém quer olhar de frente para o que o desemprego realmente é: uma perda de identidade, uma erosão da dignidade, uma ferida invisível. E o mais cruel é ver como tratamos quem sofre. Transformamos sofrimento em culpa. Dizemos, você não tentou o bastante, ou você precisa pensar positivo, como se um pensamento pudesse gerar um emprego. Daniel Kahneman fala sobre dois modos de pensar: o rápido, das reações automáticas, das respostas prontas, e o lento, da reflexão, da escuta, da compreensão profunda. A sociedade hoje vive apenas no modo rápido. Quer resolver tudo com frases de efeito. Vai atrás. Tem vaga, é só querer. Mas o problema é que ninguém quer pensar devagar. Pensar devagar exige olhar para o contexto. Exige empatia, planejamento, escuta. E isso leva tempo. E o que falta é quem vive correndo atrás da própria sobrevivência. Recentemente, em uma conversa, me perguntaram se eu estava aceitando qualquer tipo de trabalho. Eu disse que sim, que já tinha deixado de procurar algo na minha área há tempos. E ainda assim, nada, nem entrevista, nem resposta. Até tentam me ajudar. E eu sei que foi com boa intenção, mas no fim a conversa terminou com uma frase que me atravessou: ninguém quer um depressivo. Essa frase é o retrato de como o desemprego desumaniza, de como a dor vira motivo de rejeição, de como confundimos estar vulnerável com ser incapaz. E o pior é que essa falta de escuta vem também de quem está mais perto, da família, dos amigos, dos colegas. O psicólogo suíço Jean Piaget dizia que aprendemos a partir da adaptação. Nós assimilamos o novo e nos ajustamos à realidade. Mas e quando o mundo não se ajusta mais a nós? Quando as estruturas sociais permanecem rígidas e quem não se encaixa nelas é descartado. O sistema não se adapta, ele seleciona. E nessa seleção, o desempregado vira estatística. Falam que o desemprego está caindo, mas caindo para quem? Porque ao mesmo tempo cresce o número de pessoas em situação de rua, a insegurança alimentar, a informalidade e o medo. Os dados que comemoram o pleno emprego ignoram que há por trás o turnover alto, os subempregos, a precarização das relações, e o que vemos é um ciclo de desespero disfarçado de progresso. E o mais triste é que essa desconexão também é cultural. A imagem que vimos há pouco resume tudo. As pessoas não leem, não refletem, não escutam. Vivemos o tempo de consumo rápido, até das ideias, e isso tem consequências. Sem leitura, perdemos repertório. Sem repertório, perdemos a capacidade de interpretar. Sem interpretação, perdemos o senso crítico. E sem o pensamento crítico,
Aceitamos qualquer narrativa que nos distraia da realidade. O desemprego, então, se torna não apenas uma questão econômica, mas um espelho da nossa falência cognitiva e emocional. Porque uma sociedade que pensa rápido demais sente devagar demais. Pessoas famintas, invisíveis e esgotadas não são vistas como vítimas de um colapso social, mas como fracassos pessoais. E isso é uma tragédia silenciosa. O que falta não é fé, é escuta. O que falta não é otimismo, é planejamento. O que falta não é vontade, é conexão. Se o Estado, as empresas e as pessoas voltassem a perguntar o porquê das coisas, talvez encontrassem as respostas que estão evitando. Por que ainda há tanta fome? Por que o desemprego é tratado como fraqueza individual? Por que o talento precisa de capital social para existir? Nós precisamos reaprender a pensar com propósito, a trabalhar com sentido, a agir com consciência e, principalmente, a ouvir. Porque, no fim, o que o desemprego revela não é apenas a falta de trabalho, é a falta de vínculo, é a falta de escuta, é a falta de presença. E enquanto continuarmos achando que o problema é o indivíduo, vamos continuar perdendo pessoas que poderiam transformar o mundo, mas que desistiram antes de serem vistas. Então, antes de dizer a alguém vai atrás, talvez seja a hora de perguntar por que você parou de acreditar. E aí, talvez, comece o verdadeiro trabalho. Não é o que paga as contas, mas é o que devolve o sentido da vida.